Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bill e estou de volta aqui para gravar mais um dedinho da palavra de Deus. Nesse dia de hoje a gente vai entrar falando com outro tema polêmico. Então eu vou fazer um pedido para vocês. Vamos todos nós desconectarmos da tomada da nossa denominação religiosa por um momento, para que a gente possa estar de coração aberto, entendendo a vontade de Deus e a palavra escrita, tá? Vamos fazer isso? Tudo bem? Então vamos embora, vem comigo. Gente, a gente escolheu esse tema polêmico que é sobre as imagens, e a gente sabe o quanto isso é polêmico. Adoração, a veneração de imagens. Mas vamos com calma, desconectamos das nossas religiões, então vamos de coração aberto, não é? Na verdade tem uma história sobre as imagens, como essas imagens vieram aparecer, né? Mais na religião católica e alguma coisa de espiritismo aí, né? Então, na verdade, o paganismo, né, ele sobrevivia de imagem. Não era se ele não sentisse, se ele não visse alguma coisa, ele não acreditava, né? Então, o pagão, ele sentia essa necessidade de uma adoração, de alguma coisa visível, palpável, né, que ele pudesse colocar a mão, que ele pudesse beijar, que ele pudesse ajoelhar perante essa imagem, né? E aí vem toda uma história, né? Porque eles tinham muitos deuses, né? Muitas pessoas que já haviam sido recolhidas e que eles adoravam. Mas aí aparece um imperador chamado Constantino, né, que num determinado dia, né, antes de uma luta que ele ia ter, né, contra uma outra pessoa, né, um outro poder, ele viu acima do sol uma cruz com uma espada e veio uma mensagem para ele: use isso e você vencerá. E ele venceu. E aí ele, como um adorador do sol, do Deus Sol, né, implantou, né, a adoração para o cristianismo, trouxe para dentro do cristianismo, proibiu outras religiões, mas não de assim proibição fechada, né? Deu uma trabalhada nisso para que a religião, né, o cristianismo, se tornasse uma única religião no mundo, que acabou virando isso, né, aquela religião que a gente conhece hoje. Mas para trazer esse pessoal para dentro da igreja, precisava de um trabalho muito grande, porque eles tinham uma adoração de imagens, e o outro lado não tinha, o cristianismo não tinha, nunca teve, né? Deus nunca orientou para isso, né? E ele foi um grande defensor, né, dessa vinda desse pessoal. Mas teve, por um outro lado, também um grande defensor, né, do uso das imagens, né, que foi o santo e doutor da igreja, né, São João Damasceno de Damasco, né? Ele faleceu em 749 e ele foi muito perseguido por se manter fiel à tradição cristã de manter essas imagens, né? E aí Constantino precisava trazer isso, né, para dentro. Mas em 731 o Papa Gregório III também, ele convocou
um sinódo em Roma, né, que punia com a excomunhão, né, quem combatesse as imagens. Aí teve um concílio convocado pelo imperador em 754, perdão, em Constantinopla, né, com a presença de 338 bispos e sem o Papa e sem os patriarcas orientais, e declarou o culto das imagens obra satânica, né, e nova idolatria. Mas isso era uma coisa meio complicada para ser praticada, porque Constantino precisava trazer para dentro da igreja todas aquelas pessoas pagãs, e elas não viriam porque não tem imagem para adorar na igreja. Então foi se abrindo algumas exceções para a entrada de algumas imagens, para que esse povo pagão viesse para essa nova religião, né? Um exemplo é a substituição da adoração de Diana e Vênus, né, por Maria, né? Essa é um exemplo, né? Sabe, na Bíblia a gente vai encontrar muita coisa falando sobre imagem, né? Mas a gente vai chegar lá, tá? Sobre as leis que Jeová deu à nação de Israel, né? Por exemplo, a nova enciclopédia da Igreja Católica, ela diz: é evidente em vários relatos bíblicos que a adoração verdadeira de Deus não fazia nenhum uso de imagens. Isso está na nova enciclopédia da Igreja Católica, né? Então, admite-se aqui, né, a não adoração nem veneração, né? Como entender, né? É isso, se não encurvar nem servir as imagens, né? Gente, o entendimento é que as imagens não, né, elas não devem ser objeto de nenhuma adoração, veneração, referência. E aqui eu faço uma crítica a alguns religiosos que buscam na adoração, na veneração ou na referência uma justificativa para dizer por que as imagens, né? Por que você pode ter a imagem em casa, né? É claro, você pode fazer o que você quiser, você tem o livre-arbítrio, mas procuram justificativa para fazer o errado. São vários padres, bispos, né? Tem. O que é a reverência, né? A reverência é uma homenagem, é um gesto de reconhecimento para com alguém. Respeito de humildade para com outra pessoa, né? É quase uma vênia. Respeito pelas coisas sagradas, veneração, inclinação do corpo para saudar qualquer pessoa, né? Exemplo de uma palavra, de uso de uma palavra de reverência, a reverência é devida somente a Deus. Veneração. O que é veneração? É um culto, um respeito profundo, um preito, uma estima. Exemplo de uso da palavra veneração. Podemos justificar argumentando que, através da justa veneração aos apóstolos e Virgem Maria, corresponde múltipla glória. A proibição de não servir as imagens, o que compreende essa proibição de não servir as imagens? É não servi-las com lágrimas, com flores, aqui vai mexer. É não servir com festas, com cânticos, com vigílias, com rezas, com sacrifícios, com velas, com ofertas em dinheiro,
ou alimentos, beijá-las, ajoelhar-se ou inclinar-se o corpo ou a cabeça para uma imagem. E tem outras passagens bíblicas que realçam a proibição do segundo mandamento, né? Por exemplo, lá em Isaías, capítulo 42, versículo 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outrem não a darei, nem a minha honra às imagens de escultura. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 a 19, diz o seguinte: não façam imagens alguma na forma de ídolo, semelhança de homem ou mulher. É bíblico. Nós não estamos inventando nada aqui. Terás contaminados a prata e ouro que recobre as imagens de escultura, lançá-las fora como coisa imunda. Está em Isaías, capítulo 30, versículo 22. Ou seja, aquele ouro que você cobriu uma imagem não presta mais. Tá? Mudaram, né, a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Está em Romano, capítulo 1, versículo 23. Então você pode adorar qualquer coisa. Né? Tem gente que adora agora a árvore, né? Casando com árvore, inclusive. Lá em Isaías, capítulo 45, 20, veja: nada sabem os que conduzem em procissão suas imagens de escultura. Aqui nós estamos falando de um capítulo, mas é bom ler o contexto, não o texto só. Os que se apegam aos ídolos afastam de si, né, a própria misericórdia de Deus. Isso está em Jonas, capítulo 2, versículo 8. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Está em Romanos, capítulo 1, versículo 25. Lá em Mateus, capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ainda passeando pela Bíblia, né, biblicamente falando, lá em Atos, capítulo 17, versículo 29, não devemos imaginar que o Senhor divino seja semelhante a ouro, ou prata, ou pedra, semelhante a algo esculpido pela arte, né, e inventividade do homem. Ao contrário da adoração pagã, né, está em já 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: ao contrário da adoração pagã, que geralmente usa imagens esculpidas, é aquilo que eu falei lá no começo, pela arte e inventalidade do homem, a Bíblia diz que os cristãos andam pela fé, não pela vista. Não, lá em Isaías, capítulo 2, 42, capítulo 42, versículo 8, Deus diz: não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Olha, Bíblia na linguagem de hoje, está na Bíblia na linguagem de hoje. Deus rejeita a adoração prestada a Ele por meio de imagens. Então não adianta você adorar uma imagem achando que essa oração que você está fazendo através daquela imagem vai chegar a Deus. Não vai, ela não vai passar do teto do seu quarto, da sua casa. Porque o caminho é Jesus, é o único caminho que leva a Deus. Né? Quando alguns israelitas, lá está em Êxodo 32, 7, 9 ao 9, quando alguns israelitas tentaram adorá-lo usando estátua de bezerro, né, e não construíram um bezerro, Deus disse que eles haviam cometido um pecado terrível. Então eu acredito que esse pecado terrível vai ter um preço, né, no dia da ressurreição. Gente, a gente
tem muito claro, a gente não deve fazer imagem esculpida, né, nem semelhança de algo que há no céu, ou em cima da terra, ou embaixo das águas. Isso está claro por Deus, está na Bíblia, né? Então a gente não deve fazer para adorar, não. Ah, mas eu vou venerar, eu vou... Não, não. Depois vocês ligam a tomada aí da denominação religiosa de cada um de nós, né? Mas agora vamos tocar. Ainda em Êxodo, olha, no começo, Êxodo, capítulo 20, versículo de 4 a 5, diz o seguinte: não te deves curvar diante delas, das imagens, nem ser induzido a servi-las, porque eu, Jeová, né, teu Deus, sou um Deus que exige devoção exclusiva. É bíblico. Não foi nenhuma denominação religiosa que inventou. É Deus. É bíblico. Né? Visto que Deus exige devoção exclusiva, né? Prestar homenagem, adoração à imagem e figuras, ídolos, ícones, né? Estátuas, símbolos. Não agrada a Deus mesmo. Né? Não tem muito... É muito simples de entender. Né? Eu sei que é difícil, porque a gente vem de uma criação, e os nossos pais também, de adoração de imagens. Mas eles não tinham esse conhecimento que a gente pode ter hoje, né, através desses estudos. Okay? Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 21, diz o seguinte: guardai-os dos ídolos, em ordem dadas tanto à nação de Israel como aos cristãos. A Bíblia coerentemente desmascara o mito de que Deus aprova o uso de imagens e ícones na adoração. Em Salmo 115, vocês vão encontrar: nosso Deus está nos céus, os ídolos são deuses falsos. Confie no Senhor. Os ídolos devem... Os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos dos homens. Não é? São as imagens. Tem boca, mas não falam. É bíblico isso. Tem mãos, tem olhos, mas não veem. Né? Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. A eles se tornam semelhantes os que fazem assim, como todos os que neles confiam. Presta atenção, eu vou ler de novo. Está em Salmo 115, capítulo 4, versículo 4 ao 9. A eles se tornem semelhantes os que fazem assim, como todos os que neles confiam. Ou seja, você vai ser algo parecido com aquilo, sem vida. Israel confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Existe idolatria nas igrejas? Existe, né? Um falso evangelho tem sido pregado, gente, e onde o principal é a idolatria, não é a palavra de Deus. Aí se vende chave de casa, chave de carro, chave de empresa, toalhinha, sabe? É tanta porcaria, sabe? Que as pessoas levam para casa e vão dormir com aquela toalhinha, sabe? Com aquele lenço, né? Sabe? Nós temos um preço. Por isso que não são todos que vão subir com Jesus. É fácil entrar pessoas que se apegam a rosas, né? Líquidos supostamente consagrados com água e azeite, lugares que alegam ser sagrados, mas nunca foi, né? E uma infinidade de outros produtos, como eu já falei, que realmente fica
para uma arrecadação para sustentar o verdadeiro palco animado, né, da música gospel. Tá? As pessoas idolatram também seus próprios líderes. Sabe, tem uma adoração por um padre, por um pastor, por um bispo ou por outro título qualquer aí que inventaram. As pessoas têm uma adoração assim maior que para Deus. São coisas realmente, né, como se essas pessoas conseguissem fazer milagre na vida dela. Se algum milagre aconteceu, é porque Deus fez, usou aquela pessoa para chegar até você. Ponto. Não tem mais nada. Ah, mas usou o santo. Não. Usou a imagem. Não. Entendeu? Claro que a palavra de Deus, né, ela esclarece que tais líderes são doutores levantados pelos homens. São levantados pelos homens, porque dentro das religiões você tem votação, você tem política. Na verdade, são levantados para levantar um papa, para levantar um bispo, para levantar um bispo local, um bispo regional, para levantar um pastor mundial da igreja não sei das quantas, entendeu? Para eleger alguém que é a pessoa número 1 do adventismo do sétimo dia. Então, isso tudo é coisa do homem. Não é coisa levantada por Deus. Não. E muitas vezes, gente, por falta de ensinamento, né, as pessoas idolatram, né, até aquilo que é usado na ceia do Senhor. Os produtos. Se a pessoa levar uma flor, levar alguma coisa que foi usada na ceia do Senhor, ela vai levar aquilo para casa e por falta de conhecimento ela vai idolatrar aquela coisa que ela levou. Sabe? É falta de conhecimento. É possível fugir da idolatria? Sim. A gente vive numa sociedade que até, né, o tipo de vida que você leva, né, é cultuado. Para e pensa, a gente cultua o ser humano cultua tanta coisa hoje, sabe? O tipo de vida, a roupa, a marca, cultua mesmo, sabe? Mas ele não lê a Bíblia, ele não sabe nada. Deus está em segundo plano, porque em primeiro está o seu modo de vida. E a resposta para essa pergunta é muito clara: é possível? Sim, não. Não se envolver? É difícil, mas é. É difícil, mas é. Se você vê as pessoas cultuando algumas marcas de camisa, né, tênis, é impressionante. Né? É impressionante. Mas isso só faz quem é pobre e quer ser rico. Porque o rico não usa. Né? O rico não usa. Né? Ele não quer mostrar que ele é rico. O pobre, ele quer mostrar que ele é rico. Então ele usa todo tipo de marca, paga caro. Não é verdadeiro, que vem da China, mas ele paga caro. Para mostrar que ele é rico, mas ele não é. E cada vez que ele gasta mais, ele mais pobre fica. Entendeu? A palavra de Deus tem vários exemplos, né, de homens que não sucumbiram à idolatria. Né? Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, mesmo nos tempos onde a idolatria predominou sobre o povo, né, Deus sempre teve um remanescente fiel
que não dobrou os joelhos perante os falsos deuses. Noé, Abraão, né? Jacó, Isaac. Olha, que coisa mais linda. Né? Noé, foi só ele e a família dele, salvo. Abraão também teve um chamado do Senhor, né? Entendeu que só há um Deus. Ele tinha que sair daquela terra. Né? E ele aceitou. Né? E ele é o único digno de ser adorado. Né? O profeta Daniel, em plena Babilônia, né? Que foi levado para lá, todo o povo de Israel, muitos mortos, outros que eles julgavam que poderia aproveitar, eles levaram para lá. Daniel era um desses. E Daniel não se curvou aos deuses deles, né, se mantendo até a volta para Israel, fiel ao único Deus nosso. O mesmo também fez seus amigos, né? Misael, Ananias e Azarias, que não aceitaram também, e aí o rei mandou aumentar o fogo da fornalha e jogar os três lá dentro. Só que quando ele foi olhar os três lá dentro, tinha 4, porque Deus estava lá com eles. Então queimaram uma pontinha do cabelo. Saíram de lá os 3, e o rei disse: somente o Deus deles será aceito aqui e agora. Mas às vezes a gente precisa passar por algum perrengue, né? Lá em 1 Reis ainda 17, diz o seguinte: como isso aprendemos muitas vezes que se opor e denunciar a idolatria pode nos custar uma fornalha, né? Uma cova de leões, né? Um período de isolamento. As pessoas podem isolar a gente, sim. Esse cara não aceita, não idolatra, não venera, não, né? Só quer... dele é Deus, com ele é Deus. Que bom, né? Mas o mais importante é sempre, né, a gente poder viver, né, a verdade presente às palavras do salmista, sabe? Eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Salmos 138, 1. Precisa resistir, não é? A gente sabe, pessoal, que há isso. Como eu disse lá no começo, a gente veio de famílias, maioria das pessoas, famílias católicas, dos nossos avós, dos nossos pais, né, que tinham muita fé, mas que trouxeram com eles as imagens. E a gente foi criado nesse meio. Errado? Errado. Mas aí, nesse caso, por ignorância da palavra, prevaleceu a fé. Agora, se você tem conhecimento da palavra, não vai prevalecer a fé. Vai. Se você tem conhecimento da palavra, se você continuar adorando imagem, não vai prevalecer, porque a tua fé é muito pequena. Você vai ter que explicar isso no dia da ressurreição, como é que é, não é? Então é isso, né? Eu espero, pode voltar as tomadas das denominações religiosas para o lugar. Não, a gente precisa, né? A gente precisa às vezes tirar assim, desligar um pouquinho para a gente poder entender, né, algumas coisas sem ofensa, né? Não, tem algumas coisas ditas sobre imagens que eu repugno mesmo, sabe?
eu tenho um repúdio assim, monstruoso. Tem um pastor aí que há muitos anos atrás ele quebrou uma imagem, né? Eu acho que todas as pessoas teve a oportunidade de conhecer isso na televisão. Agora, recente, eu pude ver no YouTube alguém, eu acredito que deve ser da região, de uma região muito seca, não sei de onde é. E ele pegou uma imagem de Nossa Senhora e ele batia na imagem. Fala aí, por que você não fala agora? Né? Achei de uma ignorância estúpida, mas é um negócio assim estúpido. Eu não sou católico, eu sou evangélico, mas gente tem que respeitar. Aí ele pegou, ainda no mesmo vídeo, várias imagens e foi para tipo um pasto seco, uma coisa desse tipo, com aqueles espinhos, né, das plantações. Colocou tudo no chão ali e dava martelada nela. Grita aí, fala aí, reclama aí. Sabe, isso eu acho burrice. Isso eu acho falta de conhecimento bíblico. Essa pessoa não estudou nada. Ela ouviu alguém falar, ouviu alguém comentar, né? Como a calça, o batom, a maquiagem, a mesma coisa. Ele ouviu alguém falar, então ele sai por aí pregando e falando, né? Como se fosse uma verdade. A verdade sobre a imagem é isso que nós vimos aqui hoje. Pode ter até explicação melhor, sem problema, é ótimo, né? A gente aprende mais. Mas a gente precisa respeitar as pessoas, né? Eu não vou pegar. E outra coisa, com relação à imagem, para finalizar. A imagem você não deve, em hipótese nenhuma, dar a imagem que tiver na sua casa para ninguém. Não dê para ninguém. Faça um buraco na terra, enterra, porque nela pode ter coisas que você vai sair da sua casa, mas esse mal vai entrar na casa do outro. Então não faça isso. Imagem, não faça isso. Tá? Enterre, mas não faça isso. Não dê de presente para ninguém. Tá bom? Era esse o nosso bate-papo. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente volta aí com outro tema. Tomara que seja menos polêmico, né? Tá bom? Grande abraço e que Deus abençoe a todos vocês quando verem este vídeo. Amém?